Olá pessoal, boa tarde. Chegando aqui para mais um bate-papo sobre como será o amanhã. Hoje com Olá, boa tarde. E seguimos agora com o bloco 2 da nossa live Como Será o Amanhã. E hoje Olá, aguardando conexão com o nosso convidado de hoje, Marcos Palladini, que já está aí. Oi? Já está aparecendo aí para mim a carinha dele. E estamos processando aí. Marcos, está me ouvindo? Estou. Você me ouve? Então, oi, beleza. Só não estamos vendo você. Está processando aqui. Melhor sair e entrar de novo? Talvez. Vamos tentar? Bom, coisas de Instagram, coisas de ao vivo, coisas de internet, e lá vamos nós. Para conversar com o nosso amigo Marcos Palladini. Bom, pessoal, seguindo com o bloco 2 da nossa série de lives de como será o amanhã, a partir do aqui e agora, né, enquanto a gente conecta com o Marcos, a ideia de trazer esse tema, a pauta, ela surgiu dos meus incômodos próprios e da observação de pessoas e empresas dizendo que não vê a hora de tudo voltar ao normal, né? Tá, solicita a participação então, Marcos, para eu Eu solicitei. poder. Não, não chegou para mim. Não, não chegou. E a gente vai aqui tentando. Internet tem dessas coisas. Vamos lá? Estamos aqui com o nosso convidado. Aguardando a conexão. Oi. Agora foi. Agora foi. Isso. Boa. Então, tá processando aqui, mas tudo bem. Vamos conversando enquanto isso, tudo bem? Tudo. E a nossa Pelo proposta, menos eu me então. vejo em movimento. Oi? Pelo menos eu me vejo em movimento. Já é alguma coisa. É, vai chegar. Se você está se vendo, talvez as outras pessoas também estejam, né? Então, a gente vai conversando, tá bom? E então, como eu estava dizendo, a ideia de trazer esse tema, bem-vindo, tá, Marcos? Primeiro, né? Obrigada por Obrigado. você ter aceitado esse meu convite, né, de pronto. E quando eu pensei em falar sobre no bloco 2, né, sobre o tema terra e campo, não me ocorreu outra pessoa que não fosse você para falar sobre isso. E de repente, se você não tivesse aceito, talvez eu mudasse a tônica dessa primeira live do bloco 2, que é para a gente falar de áreas estratégicas para o Brasil, e que, na minha percepção, né, a ideia de trazer isso, inclusive as lives do bloco internacional, elas seguiram essa proposta, né, de a gente pensar dos incômodos
que eu senti e que eu fui percebendo com empresários e com um monte de coisa que eu vi né, no próprio Instagram, ou algumas conversas, então isso me incomodou. E uma das coisas que mais me chamou a atenção e que eu ouvi, sabe, Marcos, e daí eu quero depois trocar uma ideia com você sobre isso, foi a questão eu não vejo a hora de tudo voltar ao normal. E para mim, eu tenho a impressão que não tem mais normal, né? Que o que era normal até os nossos momentos passados não vai ser mais agora, né? Penso Pois eu. é. Não tem mais normal, né? O normal agora não existe. Então, esse paradigma vigente de normalidade, para mim, não existe mais, né? Existe uma necessidade de mudança de mindset, penso eu. E aí, esse bloco 1, no bloco 1 a gente conversou com empresários brasileiros que estavam fora do Brasil, e no bloco 2 a gente vai falar, né, de algumas coisas estratégicas, e eu vou começar por terra e campo, né? E terra e campo não foi por acaso. Primeiro porque o tema tem tudo a ver com o Brasil. E você vai saber falar, vai falar disso melhor do que eu, né? Porque o Brasil ele é reconhecido como o celeiro do mundo em termos de produção de grãos e commodities, né? Embora essa não seja a nossa fala principal. E também porque a primeira coisa quando eu pensei foi isso, e a segunda foi que tem tudo a ver com 2 valores macros da minha empresa, que é a Casa Corsato, que é planeta e pessoas, né? Na forma da valorização e do respeito aos clientes. E é o meu network. Então, a Casa Corsato, tudo isso envolve uma cadeia de suprimentos totalmente intangível, que é a minha empresa, porque a gente trabalha com produção e transferência de conhecimento, né, consultoria, treinamento, capacitação, com foco em inovação. E também tem um ladinho do Laboratório dos Sonhos, que eu não vou falar aqui, que é o meu lado coach. E o nosso foco é gestão e inovação e sustentabilidade, né, com foco ambiental. Então, o nosso propósito ele é ajudar as empresas a descobrir que a inovação é importante para elas, e quando elas resolvem implementar práticas inovativas, a gente possa apoiar para achar soluções inteligentes, acessíveis e viáveis nesse caminho, né? Não é muito fácil, não, a mentalidade ainda empresarial, né, não é muito aberta para isso, mas... E a terceira questão, quando eu trouxe terra e campo, né, foi a forma que eu encontrei na minha lógica para classificar ou denominar questões de sustentabilidade voltada para planeta e campo, né? Terra e planeta, para mim, é tudo que envolve a questão socioeconômica. E aí, você, que eu vou pedir para se apresentar, né, é a única pessoa que eu conheço que fez, no mínimo, você fez muitas coisas importantes, mas que me chamam a atenção bastante, que, né, bom, pessoal, eu conheço o Marcos desde a maternidade, eu costumo dizer. Não. Mas a competência dele é inegável, né, na minha percepção. Ele é a única pessoa que eu conheço que fez no mínimo 2 ou 3, muitas coisas importantes, mas 2 que me chamam a atenção, ou 3, né? Primeiro que eu valorizo muito quem vai para o campo fazer pesquisa, né? E você, Marcos, suas pesquisas, elas são eu costumo dizer, de chão de fábrica, né? Então você tem know-how para falar para a gente sobre essa questão, né? E as suas experiências de campo, elas são direto com as pessoas, né? Eu sei que você tem esses trabalhos com interação, e principalmente porque você fez coisas importantes, como você é a única pessoa que eu conheço que escreveu e sistematizou de forma metodológica o processo, o passo a passo do sistema integrado de produção, né?
E você foi muito além, porque me corrija se eu estiver enganada, ou se eu estiver falando alguma coisa que não procede, né? Você sistematizou a CIPA, que não tinha um método, mas você foi além, e foi isso que me chamou a atenção e que eu acho curioso, porque você saiu da proposta da medição cartesiana, né, e incluiu nos seus resultados a questão das pessoas, da felicidade, da interação das pessoas nesse processo. Então, eu quis dar uma introdução, vou deixar a palavra com você, quero que você se apresente, né, e fale um pouco para a gente disso e dos impactos desse novo momento no campo, né, nesse campo que você está acostumado, que é a sua área, né, que é diferente de uma produção de grãos, onde tem toda a tecnologia, toda a estrutura e tudo isso. Conta pra gente. Primeiramente, boa tarde, eu agradeço o convite. E aí vamos reduzir mais o que você falou, que não é tudo isso daí, não. O meu mestrado e meu doutorado foram baseados em pesquisa de campo por questão de incomodação. E eu ficava incomodado com algumas questões e queria explicação para elas para me satisfazer. Daí que vem a questão. E eu trabalhei muito tempo no campo, e a minha formação foi bem de engenharia, bem assim, acreditando que tudo se resolvia com números. Era só chegar, colocar e estava tudo resolvido. Era só o cálculo de engenharia e esquecer das pessoas. E aí é claro que com o tempo a gente vai percebendo que existe pessoas entre a ideia e a máquina, existe a pessoa que opera isso daí. Então isso daí foi me trazendo uma outra visão, que o campo era um pouquinho mais do que só a produção. Que existia gente, existia todo um preconceito que vem justamente entre o rural e o urbano. E hoje se perde muito isso daí, mas ainda existe um grande desafio, que é você aproximar essas duas populações. Apesar de o campo ter uma pequena população ainda, uma população rural, porque o conceito de rural e urbano ele está perdido, porque se a gente considerar como pequenas cidades, como cidades rurais, o Brasil é um país rural ainda, né? Mas, pela nossa visão elitista, nós queremos considerar que cidades pequenas são urbanas, né? Então, aí o conceito complica. E a gente esquece que a produção ocorre no pequeno. Então, na hora que a gente fala de agricultura, a gente imagina grandes produções, né? Grandes áreas, Sim. a exportação, o agro é pop, né? E o agro faz. Só que o agro que nos alimenta é o pequeno agro, que é o agro familiar. E aí é uma discussão que é bem mais ampla, né? Porque o grande problema da tecnologia hoje é que, para você implementar tecnologias no agro, você conta com uma população de baixa escolaridade, uma população que tem dificuldade de aprendizado. Você discriminou porque o trabalho era braçal, era bruto. E hoje você precisa recuperar essa população, e somente com educação você vai fazer isso, para poder implementar uma nova agricultura, que hoje é agricultura de precisão, onde entra drones, entra uma nova interpretação, onde precisa de um novo agrônomo, que não é o agrônomo que põe uma botina, uma fivela, uma camisa xadrez e um canivete e vai para o campo. E precisa calcular muito, precisa entender muitas coisas para ir no campo e identificar os problemas, e aí sim voltar para o escritório. Então é um outro tipo de profissional, né? A agricultura está muito tecnificada, então hoje tecnologia, a gente vê tecnologia como máquina. E nos esquecemos que tecnologia é conhecimento, né? A gente já discutiu isso aí, e tecnologia não é só insumo nem máquina, é o conhecimento, e a gente vai para a gestão do conhecimento. Aí a gente entra em choque com essa população que tem baixo conhecimento. Então você tem de transformar as máquinas em alguma coisa que acende o vermelhinho, ela para, acende o verdinho, ela continua. As máquinas são mais do que isso, né?
Porque na produção de commodities, né, e das grandes lavouras, que tem máquinas altamente computadorizadas e tal, ele tem uma característica extremamente... a produção é alta, mas e utiliza pouca mão de obra, me parece, né? Se eu estiver equivocada, você me fale. Mas é tudo, as máquinas já vão coletando e já vão dando a produtividade por hectare, claro, por grão, por não sei o que, por não sei o que. E daí produz, mas nem todo mundo, os pequenos não têm acesso a isso, né? Sim, estamos falando de dois mundos diferentes, né? Eu Os estou falando de pequenos não têm produção acesso. para a gente poder pisar depois e voltar para o como será o amanhã. É, Tá? Então, a questão não vai ser agronômica, mas a gente precisa ter esse pé em dois mundos aí. Esse mundo bem tecnificado, se a gente voltar a 20 anos atrás, o algodão, que era o ouro branco, ele precisava de muita mão de obra. Hoje já não. Hoje você hoje não, produz né? algodão em larga escala. Então, existem algumas inversões. Mas o nosso feijão, feijão nosso de todo dia, ele ainda está na mão dos pequenos produtores, quando muito do médio produtor. Então nós temos um problema sério aí, tanto que o feijão ele dobrou de preço agora pela escassez. Nem me fala. É aquela história da abundância e da escassez, né? Exatamente. Se tem Aí, sobrando, tá barato. Se tem pouco, se tem escassez, valorizou, né? isso. E aí a gente vai entrar nas pessoas e vai ter que colocar o mercado nisso daí. Aí começa a complicar a questão do agro. Então, se a gente abordar, entrar pelo agronegócio, e aí a gente tem que voltar numa questão econômica, né? Que inicialmente se valorizava simplesmente o trabalho, né? Aí se valorizava a terra como forma de você produzir recurso, aí depois era o capital e hoje é o conhecimento. Só que o conhecimento hoje, ele se perde porque muita gente confunde informação com conhecimento. Sim. Né? E aí nós entramos em falsos conhecimentos, que são as fake news, os trabalhos não científicos ou as interpretações falsas, né, e não corretas por falta de embasamento e cultura. Então aí começa a haver uma distorção e se perde muita coisa por aí, existe muita coisa usada incorretamente, muita interpretação errônea, não só a nível macro de interpretações atuais, mas como interpretação da ciência. E aí ou você fica repetindo o mesmo procedimento sem saber por quê, ou você domina o conhecimento. E hoje em dia o pequeno agricultor, hoje, ou ele compra o insumo e a máquina, ou ele entende o processo para poder administrar aquilo ali, como a planta cresce, que hora que ele tem de podar a planta, que hora que ele tem de colher, que hora que ele tem de colocar o animal, que hora que ele tem de tirar. E esse foi o processo que você sistematizou, não foi? Sim, foi esse processo que eles aplicavam lá no Sul e que eu acompanhei os técnicos para poder sistematizar, porque ele envolve a construção do conhecimento com o produtor. Porque se o produtor, porque para o produtor existe um valor que é o trabalho. E para ele, trabalho, ele tem que ser pesado, ele tem que ser o esforço. E para você converter o produtor e convencer de que trabalho é conhecimento, é administração, é você gerir isso daí, foi uma coisa muito difícil e teve de ir incorporando e ele dominando isso daí, ele dominando a vida, dominando, não é o domínio do meio ambiente como imposição, mas conhecer o meio ambiente e saber como utilizar a seu favor. E muitas vezes a ciência agronômica já perdeu isso daí, ela tenta impor o seu ritmo de produção. De repente entender que ele pode otimizar tudo aquilo que ele está fazendo e ainda ter tempo de sobra para ser feliz. Exatamente. E Né? Para aí outras a gente precisa coisas. de muita informação para poder gerar esse conhecimento. Então essa é a diferença, a gente precisa ampliar isso daí para poder aplicar corretamente. Então nós precisamos de muita educação, mas não é uma falsa educação, é um conhecimento mesmo, uma questão de formação de indivíduos e de sociedade para poder
embutir isso daí na questão do homem, né? E o homem precisa estar desenvolvido e respeitar isso daí. Aí nós entramos numa outra questão que envolve o mercado, que é preço, valor e custo. E isso é diretamente ligado à agricultura, porque você quer pagar o menor preço. Sim. E aí como que fica a questão do valor, que a moda, você tratou muito bem esses dias aí dessas outras questões, né? Ou dos produtos aí que seguem um certo padrão. E se a gente voltar atrás, o leite de caixinha, né? Ou o frango sem pescoço, porque o frango não nasce no supermercado e a vaca não dá o leite de caixinha, né? Ou melhor, a vaca não dá leite, né? Porque quem faz a vaca dar leite é o produtor, né? O produtor retira o leite da vaca. É um A vaca não dá processo, né? leite. É um processo. Ele E aí a estimula gente para ela produzir mais, né? Isso. Mas ele precisa retirar o leite da vaca. Sim. Então, a gente tem de mudar alguns conceitos e aí, então, a gente vai começar a mudar a nossa visão de mundo, né? Então, aí a gente vai ter de pensar no novo mundo. Que você estava falando lá, o que vai ser normal, né? O Vai ser que é normal. normal, que é o que o pessoal anda. Que eu tenho ouvido, né? Que pena, não estou te vendo. Mas tudo bem, estou te ouvindo perfeitamente. É o que Porque a questão do que é o normal, a gente acha normal as pessoas passarem fome. Mas não Então, acha normal o cachorrinho estar na rua. Mas a que pessoa legal. está. Desculpa. É que legal você falou isso, porque quando eu comecei a falar desse que é o que é normal, né? Eu tinha uma parte que eu falei que eu ia dizer assim, tudo não vai voltar ao normal, porque aquilo que era normal, na verdade, para nós, é exatamente isso que você falou. É a gente ver uma pessoa passando fome e achar que está tudo bem porque eu tenho o meu Sim, alimento, sim. né? E daí Então, entra nessas questões que você falou, eu ver alguém. essa questão é interessante, porque essa visão, eu tenho alimento, eu não preciso me preocupar, ela nos traz porque o coronavírus, ele não olha dessa forma. O olhar Não, do coronavírus não é dessa forma, o olhar do coronavírus é outro, né? É eu ele te não pego. escolhe se eu tenho alimento ou não, né? Ele é muito. Não, ele escolhe, porque se você não tem alimento, você está mais fragilizado, mas é Isso. aquela música aí que estava na moda, eu te pego, ai, ai, não sei quem que é lá, estava na moda, né? Porque na Ai, que eu verdade, pego, né? por aí. Mas ou seja, a exposição a ele, se você deixa o outro ser exposto e se infectar, de certa forma você está expandindo e vai se infectar. A responsabilidade é nossa também, né? Não existe formação de guetos. Isso daí volta ao meio ambiente, que era quando, na década de 60, 50, 60, se acreditava que o meio ambiente você poderia poluir algum lugar, que isso não voltaria. Aí quando chega a questão de você perceber que você polui isso, volta para você, então a preocupação do meio ambiente, nós temos de olhar que a Terra é única, nós estamos voltando a isso agora, não de forma teórica, mas de forma prática. Eu tenho uma coisa curiosa que eu estava pensando hoje, inclusive, né, quando eu estava pensando na nossa conversa, é que eu escrevi um artigo para um evento internacional e ele não foi aceito, né? E daí, tá, tudo bem, não foi aceito, não foi. Mas isso foi em 2018. Pensando nisso hoje, né, o que ele dizia? Qual que era a tônica, né? A tônica da conversa era assim, os impactos do antropoceno, alguma coisa assim, né? Antropoceno eu vou explicar para o pessoal, eu sei que você sabe, né? Diferentemente das eras anteriores, onde a natureza é que comandava as modificações, né? E o homem se adaptava, hoje não. O que aconteceu foi uma inversão. O homem começou a interferir na natureza, né? E, e aí a gente entra nessa era que eles chamaram de antropoceno. Então, é verdade o que nós temos agora, né? Nós estamos sofrendo todos esses impactos, na minha percepção. Eu não,
E aí entra a questão da sustentabilidade, né? Me corrija se eu estiver equivocada, tá? Sustentabilidade real. Porque o que nós vimos até Real. agora é uma discussão de sustentabilidade, uma propostas assim, muito bonitas, mas ela tocava pouco as pessoas e havia uma manipulação, porque, na verdade, ela tinha de ser muitas vezes induzida financeiramente. E aí algumas eram mais sustentáveis que outras, porque o mercado definia isso, né? E aí, então, hoje a gente vai ver uma situação onde, a hora que você tem o coronavírus, se houver um bloqueio de exportação e importação, porque os países podem não aceitar os produtos por causa da pandemia, e se o Brasil não cuidar, e hoje a gente está maior que a China, Então, a então média de eles não vão, 400 mortes por dia, eu estava vendo, né? é, atingimos 100 mil e mais de 9 mil, né? Então, o que vai acontecer, os Estados Unidos já estão reclamando, e o nosso grande mercado, que é o chinês, ele não vai querer receber nossos produtos. Então, pode haver um bloqueio muito grande disso daí, e aí o que vai acontecer? A agricultura ela tem um problema que ela não é como a indústria normal, que você pode paralisar e continuar, e quando houver uma grande demanda, você dobra o período. Tem de seguir o clima. Então, você perder a época de plantio, você perdeu a safra. Então, nós temos de continuar isso daí. Então, a agricultura não vive isolada, ela tem de seguir todo esse ritmo da sociedade e vai ter de conviver com o coronavírus. E veja só, nós já estamos falando de mercado, nós falamos de educação, e nós temos uma E, grande é, questão que hoje nós temos de dar apoio. Então, na verdade, agora todo mundo é comunista, né? O Dória virou comunista, o Mandetta virou comunista, todo mundo é comunista porque todo mundo está querendo dar comida para todo mundo está querendo dar salário, e o que se dizia que era impossível, ficou é possível, né? possível, exatamente. O que o economista lá, esqueci o nome dele, o Suplicy dizia, todo mundo dizia que ele era louco, hoje o mundo todo reconhece a grande teoria dele, e os outros países utilizam, e a dele é a mais aprimorada teoria de distribuição de renda, e tem de ser aplicada agora. Por quê? Porque se a gente distribui a renda, as pessoas vão comer, vão poder movimentar esse mercado. Só que aí nós temos alguns problemas na agricultura, porque a nossa agricultura está muito centralizada e muito mal sustentável, vamos dizer assim. E veja só, eu não sei se eu estou misturando muitas coisas ou se está claro essa lógica que eu estou seguindo. Para mim tá claro, eu acho que, acredito Pode que para o mais pessoal. tempero É. nessa, nesse fubá, nesse pirão? Não, faz sentido. Faz sentido assim. Porque você tá. Deixa eu só traduzir para mim. E aí, o que você está me falando, que tudo isso são impactos que nós temos no campo, né? Que a terra é a sustentabilidade e terra-campo, quando eu trouxe para o campo, porque e daí no homem do campo, né? Então, esses impactos, eles vão bater mais fundo, vamos dizer assim, no amanhã, no homem do campo, Exatamente. nessa questão econômica, porque o que vem por aí para esse homem, né? Como que ele está hoje? Você tem essa percepção, esse histórico? Está parado, está funcionando? Ele também está recolhido lá no campo, né? E porque como você olhou muito para pessoas, para famílias e para essas sobrevivência, isso desconstrói o que você viu, por exemplo? Esse momento que a gente está Olha, passando? esse momento é muito interessante, porque aí a gente tem que voltar ao início da nossa conversa. Essas pessoas estão colocadas em pequenas cidades. Você pegar o estado de São Paulo como exemplo, que é o grande foco da pandemia, ela está concentrada em São Paulo e tem os mapas do SEAD, concentra
na Grande São Paulo e vai diluindo para o interior, paulatinamente. Então, se você pegar a região aqui onde eu estou, é muito pouca. Sim. Isso não significa que nós não temos. Tem uma cidade aqui próximo, que é Jabuticabal, né? Não tem a faculdade de agronomia, e lá é um dos polos que equivale a Ribeirão Preto, em A termos de tua pandemia. região aí tem menos do que só Pindorama, para você ter uma ideia. Mas a Grande Pindorama abrange de São José do Rio Ah, Preto a grande Campinas, né? Pindorama, né, Marcos? Vamos É. combinar. Tá E bom. Jabuticabal tem, porque teve um grupo que viajou, fez um turismo de navio, fez um cruzeiro, em 15 pessoas vieram pegou justamente esse período. Então a cidade, só que o governo municipal conseguiu reunir as pessoas, mobilizar, fazer uma coesão para agir rapidamente nisso. Mas mesmo assim está tendo muitos casos e está mobilizando. Mas veja só, então está entrando, então aqui no interior as pessoas fica como se fosse não real isso. É como se o homem ainda não chegou na Lua. É E um o homem do filminho. campo também vê dessa forma. É, infelizmente, eu considero que sim. Eu considero que sim. Porque não está próximo ainda dele a morte. Infelizmente é assim. E como é cidade pequena, esses dias saiu a coisa de que estavam enterrando caixões com pedra, e sai muita notícia incorreta, e as pessoas acreditam nisso. Só que os grandes eventos que estão acontecendo, e são muito sérios, né? Se a gente pegar, por exemplo, assim, a crise do petróleo, quer dizer, crise não, né? O preço do petróleo que caiu vertiginosamente, ou seja, nunca já se viu, mas em outros tempos, o petróleo tão barato, ou seja, ele está num preço negativo, e você imagina o que desconstrói a cadeia em cima disso. O petróleo mobiliza vários setores da agricultura. Então você diz, Sim. opa, que legal, então a agricultura vai ficar barato, né? Porque se reduzir o petróleo, o adubo é feito de petróleo, petróleo movimenta as máquinas, que legal. O legal não é bem assim, tá? Porque veja só, o petróleo, ele auxilia, ele tem ganhos e perdas na agricultura, porque ele vai desmontar uma cadeia de etanol, né? Porque o etanol é subsidiado para combater o petróleo e é colocado na gasolina para equilibrar o preço. O que nós vamos fazer com a nossa cana se a gente não vai produzir etanol? Mas o etanol também caiu o preço bastante, né? Sim, mas nós vamos consumir todo esse etanol? A nossa saída Será? seria partir para o açúcar, Nem né? saindo de Inverter. casa não estamos, né? Nem usando combustível. Caso nós não estamos, então menos ainda. É. Então, mercado mundial, o preço do açúcar caiu. Então não dá para fazer uma reversão, que não dá para fazer uma reversão rápida de etanol para açúcar. Então veja só, o estado de São Paulo está baseado no açúcar, na cana, mais para etanol Sim. do que para açúcar. A gente poderia fazer, não a curtíssimo prazo, mas a médio prazo aí a inversão para açúcar. Mudar algumas usinas em 3, 4 anos, mudaria isso daí, faria para açúcar. Mas isso demanda, mas o mercado mundial de açúcar caiu 23%. Então, não é sustentável. E o etanol, a cana, ela era subsidiada. Então, o que é sustentável? O algodão, que é grande produção, caiu quase 30%. E o que é sustentável no campo? E, Porque e aí, agora. vou só completar esse raciocínio. E aí, o etanol não sendo sustentável, vai sobrar milho dos Estados Unidos que eram utilizados para etanol. Em contrapartida, o milho barateando, a carne de suínos e aves vai ficar mais barata. Será? Teria de ficar, né? Então você percebe. Porque a lógica é essa. O que você está falando é totalmente lógico. Então seria um amanhã onde a gente teria abundância. A gente quem? A gente, todo mundo, né? Porque daí não dá para falar eu teria abundância. Mas para ser a gente vai precisar de dinheiro. Mas aí também não tem dinheiro, né?
Então, veja só, é complexo e nós temos de entender que nós estamos entrando, é uma guerra. Todo mundo perguntava como que seria a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial, pelo que tenho acompanhado, é a pandemia. É A gente nunca esperou, biológica. é biológica. Não é causada, foi natural, mas ela é muito mais complexa, porque ela está em todo lugar, e essa mãozinha no nariz, ainda bem que eu não estou por aí, porque já passou, hein? Ah, dá-lhe álcool, cadê o álcool, cadê o álcool? Não fique preocupado que eu tô sozinha aqui. Desculpe piada, mas assim, é tão Uhum. natural, e eu estou falando isso porque, assim, se você pensar no campo, que você está mexendo com a terra, E o homem tá passando a mão no rosto, né? Tá fazendo assim, do suor da testa, né? como que faz? Outro dia eu fui acompanhar um plantio, e aí você vê pessoas próximas, suadas e sem máscara. E várias indústrias, de agroindústrias, estão voltando a trabalhar com certo cuidado, mas não com todo cuidado, não tendo a segurança com o trabalhador que precisaria ter, nem no campo, nem na agroindústria. Então é uma questão muito séria. E aí a gente volta a falar da sustentabilidade, mas sustentabilidade real. Porque veja só, O que você chama estrategicamente, de sustentabilidade real, para o pessoal entender? sustentabilidade real é a gente poder comer, é a gente ter comida. Porque por Falando de enquanto nós terra e estamos. campo, Isso, por enquanto nós estamos falando na internet, mas a gente tem que pensar que tem alguém que instalou, alguém que está mantendo, e esse alguém tem que estar comendo e nós temos de estar comendo. Tá? É arroz e feijão, carne, né? É uma mistura, e desde a pessoa lá que carrega o piano, que carrega a escada, o que aperta o parafusinho, até o cara que faz a programação para a gente poder estar falando agora, certo? E isso daí precisa haver, essa comida precisa estar distribuída. Se a gente voltar um pouquinho, lembrar da greve dos caminhoneiros, a logística de distribuição, nós só não tivemos problema com a agricultura porque não tinha grandes produtos, mas os produtos perecíveis, nós temos uma distância muito grande de produção. Nós não temos nichos de produção próximos aos centros comerciais que abasteçam realmente. Então nós temos um problema de segurança alimentar no Brasil muito grande, sim, porque nós não fomos pensados. Então, veja só, a hora que a gente fala de sustentabilidade, essa sustentabilidade, que a nossa logística de distribuição é muito ruim. E agora, será que com toda essa pandemia nós temos segurança dos insumos? Que a nossa agricultura, o nosso agronegócio está baseado em semente transgênica, sim, em agrotóxicos, em adubos, e eles não são nacionais. sim. E como que eles são feitos, né? E veja só, o grande Eu problema é posso que é fazer uma tudo em... piada? Pode. A minha mãe falou assim, precisamos comprar um queijinho fresco, né? Aí eu É, falei para ela, a senhora quer com gotículas ou sem gotículas? pois é, pois é. Porque E aí você não fala, sabe, né? Por mais que você. Assim, é tétrico isso, é uma piada tétrica, porque daí você vai comprar e sei lá, você não sabe, né? Você sabe que veio do fulano e tal, mas enfim, desculpa eu te interromper, mas eu não podia perder. não, mas aí a gente volta ao ponto inicial, que é a educação, que é a higiene, né? Que são Porque as na boas França práticas de fabricação, né? Então vai fazer esse queijo de máscara hoje ele está fazendo sempre isso, mas e de aí para a luva. pessoa valorizar isso, ela precisa ter uma receita que valorize, precisa pagar bem quem produz. Aí nós estamos discutindo uma mudança social, e aí nós estamos virando comunistas, porque nós estamos dizendo que essa pessoa tem de ganhar bem, tem de viver bem. Não adianta você explorar esse produtor, e você pode ficar doente com o produto que ele fez. Você precisa comer o queijinho. Né? É essa luta que muda toda a agricultura. Percebe que você pediu para falar de agricultura, mas eu estou falando mais de problema do que de agricultura, porque ela está encadeada nisso. Para poder fazer qualquer prognóstico da agricultura, nós temos de ver todos esses problemas. Não dá para fazer um prognóstico. Por exemplo, se você pegar os lácteos, os produtores ficaram com problema de leite, por quê? Porque ninguém ia buscar o leite. O que você faz com a vaca em produção e sem haver o recolhimento do leite? Você guarda? Você dá São para que sai queijo?
Por Só quanto se tempo for você de faz luva e queijo? máscara, né? E aí, então, começa a ficar complicado, porque a China, né, quando começou lá, nas últimas programas aqui, aumentou a exportação. Né? A gente aumentou a exportação e tal. Só que aí depois, agora, começou a reduzir. Mas nós temos um mercado consumidor muito grande. Ele precisa ser explorado. E se você lembrar outras crises que tiveram a Argentina, a Rússia, de explorar o mercado interno, né? Então, a única saída que nós temos é explorar esse mercado interno, que nós temos gente para comer. E Então, aí você poder sustentar uma agricultura, é isso que eu digo de sustentabilidade, nesse sentido. eu acho que a gente, é como você falou, não dá para fazer um prognóstico e não dá para. Bom, primeiro que o amanhã ele é tão incerto, o que a gente sabe é que a gente tem o aqui e agora, né? Isso. Principalmente nesse momento que a gente ainda está quase todo mundo guardado, pelo menos até o dia 10 de maio, né? E aí a gente não sabe o que vai acontecer depois disso, mas enfim. Então, mas aí E, esse é o problema, que aí a agricultura não depende da agricultura só. Essa não, história de 10 de maio, e todo mundo saindo, não pode e o pôr a mão no isolamento nariz. reduzido, vai começar uma nova ascensão, Sim, mas né? aí o que eu ia te falar, só te cortando um pouquinho, é que na minha percepção existe uma questão, deve existir talvez uma questão de, que eu até falei numa outra live minha, né? Que a gente tem uma coisa interessante que eu vou linkar com isso, é assim, ó, é que o que acontecia, né? Geralmente, quando a pessoa fica doente, com uma doença contagiosa ou alguma coisa, a gente isola a pessoa doente, não era assim? Sim, Agora, o que está acontecendo? A gente está isolando os saudáveis, já é uma mudança de paradigma sim. total, né? A segunda, então, seria que a gente está falando do mundo globalizado, o que você está me falando, tudo isso tem a ver com todas as aberturas, na minha percepção, tá? Todas as aberturas que aconteceram até agora, inclusive para a nossa importação de produtos, exportação de grãos e de alguns commodities e de carnes, né? Enfim, de repente a gente vai precisar dar uma recolhida, né? Então, é, ressignificar até esse processo, fazer ele localizado mesmo, eu penso. Né? E que a gente, como você É, falou, a gente tem muito mercado aqui, mas a gente tem gente para consumir? Assim, esse gente filme tem tem. Não, tem gente gente tem, né? que Mas tem gente que tem condição. Como que a gente vai fazer para dar condição para essas pessoas? Porque né, eu acho até que você é uma boa pessoa para falar. É claro que você não tem essa resposta, né? Ninguém tem, mas assim, o que que, o que, que seria isso, né? Como seria esse sistema? Então, mas aí se a gente olhar, eu não tenho resposta para isso daí não. Mas pelo Não, que eu eu sei. tenho São acompanhado, incomparações. incômodos, né, que a gente solta para a gente refletir, porque né, eu sei Mas que o você que eu vejo, assim, olhando bem de longe e de uma forma bem grosseira, é que todos essas ações que têm que ser feitas na economia, você tem de fazer uma ação que te traga um retorno. Pela própria lei do mercado, você faz uma ação para ter um retorno. E o que é os bancos, sem o retorno de que eles mantivessem alguma coisa. E o banco sempre deu lucro. Isso daí quem está falando, eu só estou reproduzindo o que alguns economistas estão dizendo aí da Unicamp, Nossa, da eu USP. dei uma olhada, assim, lucros estrondosos E nessa hora dos é questão bancos, né? de financiar sem ganhar. E não é isso que está fazendo. Ele está dizendo que prorroga por 5 anos lá, mas ele está ganhando juro. Tá? Sim, E as pessoas estão endividando. Então eles vão continuar ganhando mesmo na pandemia. E se você pegar as bolsas, os corretores, se der lucro ou não der lucração, eles vão ganhar. Então aí a gente tem de olhar para uma coisa mais ampla, que, por exemplo, assim, se a gente pegar a questão de logística, tanto de peças para as máquinas, os agrotóxicos, a semente, como a entrega dos produtos.
Porque veja só, o agricultor ele está isolado, mas se a pandemia chegar nele, você quer. Então teria de ter um intermediário para poder que isso ele mantivesse isolado. E você conservar isso daí, porque as colheitas, o Ministério da Agricultura lançou uma cartilha sobre como manter os trabalhadores rurais sem haver contaminação. Então você reduz a quantidade por ônibus, mantém. Só que o pessoal não está fazendo isso. Sabe? Não está respeitando isso e não está se tocando com isso. Agora o Ministério do Trabalho soltou uma normativa hoje de que é responsabilidade da empresa se o trabalhador pegar a Covid, ou familiares do trabalhador comprovar que ele pegou no trabalho. Então, a ideia o petróleo disso daí, a influência na cana. Questão de abate, outro dia eu tive uma grata surpresa de pagar R$ 23 o quilo de picanha. Olha que beleza. Fazendo churrasquinho, né? Picanha fresca. Por quê? Porque a congelada, ela é muito mais do que isso. Só que o pessoal estava abatendo e não tem como congelar, não cabe mais, então tem de desovar isso daí. E eu achei muito engraçado que o pessoal chegou, estava no supermercado, chegou com um carrinho de picanha e tinha de desovar. Então as pessoas pararam de comprar, todo mundo comprando carne com muito cuidado, de repente puseram um carrinho só de picanha a R$ 20, ninguém entendeu nada. Aí foi todo mundo pegar picanha, saiu todo mundo com picanha, que era... Que carne que você compra a R$ 20? Feliz da vida. Feliz da vida. E se você pegar o abate bovino da JBS do Minerva, estão paralisados. Então, como que vai ficar isso? Só que, veja só, o abate bovino, a atividade de bovinocultura, ela tem uma flexibilidade, que por isso que as empresas investem, que você pode guardar. O boi não vai se perder, ele vai reduzir, vai aumentar, vai se manter o capital ali. Mas a agricultura não. A hora que você inchar os armazéns de soja, não tiver como desovar isso, você não tem o que fazer. Ou você moe, e aí tem de fazer as pessoas usarem esse óleo, e nós não temos esse fluxo mais, nós não temos grandes empresas para poder ter esse óleo, não temos esse consumo, então vai desregular muita coisa, sabe? E nós não temos esse preparo aí para fazer isso. E você vê, por exemplo, assim, todo o mercado, tá, essa cadeia toda, ela vai desregulando, e ela vai afetando. Então o mercado de flores, mercado de frutas, já está sentindo os problemas de exportação. O mercado de flores já tomou um prejuízo muito grande, o de frutas está tomando, porque é perecível, não tem como você segurar isso. E está precisando ter um apoio muito grande, porque o grande produtor, ele vai ter prejuízo, vai, mas ele tem como se aguentar nisso daí. Mas o pequeno não, o pequeno ele consegue subsistir só com a comida, mas ele precisa de um pouco mais do que isso. E veja só, a agricultura ainda existe o que se chama de recurso não monetário, porque você pode ganhar dinheiro, que é o recurso monetário, e você pode não ganhar dinheiro, mas você ganha a comida. Então, os pequenos produtores ainda vão se alimentar. Agora, nós Seria como como cidade... se fosse um escambo lá no... Mas é isso que vai começar a acontecer. Mas quem que tem a distância para poder fazer esse escambo? Então, aí em Pindorama, você vai ali na hortinha e vai conseguir fazer isso. Agora, as outras cidades, não. E isso aí vai gerar muita violência, vai ter muito problema. Então, vai ter uma reestruturação e tem algumas pessoas que colocam alguns desafios para a agricultura. E dizem assim, um dos grandes desafios vai ser a questão de logística de distribuição, tanto de insumo quanto de produto, por causa das barreiras sanitárias. Tá? E outra questão é o suporte econômico para geração de renda e consumo. Porque você pode fechar as barreiras, mas se você tiver um consumo interno, você tem uma população que você tem de alimentar. E essa população, veja só, você tem que continuar produzindo, você tem muita coisa. Nós hoje não temos mais o parque que nós tínhamos de produção. Porque o nosso produto, ou é exportação, ou a gente está importando tudo. E a China produz tudo. Todos os países dependem da China. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, que eu ia deixar mais para o final, mas já que você falou de China, agora eu vou perguntar agora. É mito ou verdade? A China está comprando grande parte das áreas cultiváveis do Brasil.
É verdade isso? Olha, eu não posso te falar como verdade, verdadeira, porque eu não tenho acompanhado isso daí. O que eu posso dizer é que não é mentira. Posso dizer que não é mentira. E Eu fiquei isso preocupada. faz tempo que o pessoal fazia o seguinte, desde há uns 20, 30 anos atrás, que era proibido comprar empresas internacionais comprar área no Brasil, o pessoal fazia um contrato de financiamento e a garantia era a terra. Só que, Então, só que o produtor sabia, e a que não era empresa assim, sabia né? que o produtor não iria pagar. E aí, então, o produtor pegava o financiamento com a empresa dava, ele não pagava, a empresa acionava o produtor não pagava, a empresa pedia a garantia que era a fazenda, ou seja, as empresas internacionais estavam comprando terra com esse subterfúgio, mas isso já combinado, hoje pode comprar e a Então, China mas está agora, comprando, isso, agora parece que pode, até pode, 22%, não sei do que lá, né? pode, Assim, eu não ele está tô te falando comprando, só o que eu ouvi pode comprar, falar, tá? está comprando. Eu não posso dizer assim como se diz, que é total, mas para a informação, Absolutamente verdade, mas mas para a informação chegar do jeito que já chega, é porque é muito grande, é muito grande. E aí a gente volta, como que a gente vai implantar? E veja só, a agricultura ela tem um grande problema, que apesar da simplicidade dela, a terra ela tem uma transversalidade e uma multidisciplinariedade de conhecimentos para ela ter a sustentabilidade. Então, ela usa várias ciências, né? E a prática dela exige essa ciência. e Para por você falar em ciência, né? é, Era uma outra coisa que eu ia falar com você. Então, já que você falou e a gente tem 10 minutos, né? Então eu vou te provocar para você usar o tempo que a gente tem. Eu só quero ver se eu termino uns 2 minutinhos antes para eu poder tentar salvar Eu não te vi em tempo nenhum, tá? Só tá processando aqui, mas estou te ouvindo legal, tá beleza? não viu nada. Não, não apareceu a imagem aqui. Uma pena, mas tudo bem. A gente não ia deixar de conversar por conta disso. Por falar em ciência, o que me ocorre, né, com relação a isso? Porque eu acho que isso é importantíssimo, você falou isso mais de uma vez na sua fala, né, e daí eu estou falando um pouco da Agenda 2030. Você falou isso também, não nessas palavras, mas você falou, existem muitas coisas com relação à sustentabilidade, mas elas precisam ser colocadas em prática no mundo, né? A Agenda 2030 ela tem 17 desafios, grande parte deles é voltado para a natureza e para a sustentabilidade. Eu tenho as minhas dúvidas de que se consiga fazer isso naqueles acordos que eu dei uma olhada lá, que todo o mundo, todos os países se comprometem, blá blá blá, me parece assim muito bonito, né? Escrito, mas para a prática eu não sei até que ponto se consegue. E como você falou de ciência, né? Eu penso que seria esse, Marcos, eu te pergunto, né? O momento de sair da caixa, né? Profissionais, cientistas, engenheiros, porque discutiu-se muito ciência nesses últimos dias, né? Então, seria esse o momento de profissionais liberais que sejam cientistas, pesquisadores, na busca de promover esse bem-estar, porque o que nós estamos vendo aqui é um como que eu vou te dizer? É um colapso do bem-estar sustentável, né? Bem-estar da saúde pública. Então, e juntar academias e governos com nessa esfera para se mobilizar, para sair da caixa e para pensar algumas coisas. Eu não sei se ficou clara a minha pergunta, mas
A sua pergunta é um pouquinho complexa, tá? Não é simples. Não é simples, mas vamos por parte. O que eu vejo agora, por exemplo, assim, é, seria a questão social. Para mim, é a base disso daí. E eu tenho uma coisa que me incomoda muito, é que na universidade se discute muito, e nesse momento de pandemia, a gente vê poucas academias, poucas universidades, mesmo sem os alunos, os pares se dedicando para aula não é possível à distância, ou seja, você vai perder qualidade de formação, mas assim, se dedicando para em prol da pandemia, fazendo o que pode, fazendo o que é possível. Porque é como se fosse uma guerra, ou seja, numa guerra você não precisa só de generais, sargentos, você precisa de soldados, sabe? E Seja aí o que você está me for. dizendo que existe um movimento de não soldados, para ser delicada. De muitos generais, existem muitos generais e poucos Ah, soldados. E, por entendi. exemplo, assim, você vê uma questão ultra simples, nós não temos máscara, né? Eu encontrei um trabalho da USP, um pessoal da USP de Ribeirão trabalhando com máscara, um trabalho muito bonito, e um da UFO. Mas, no geral, você não vê assim, algumas outras coisas, que é uma forma assim, de dizer, olha, essa máscara de pano funciona, se você fizer isso, está nivelado com aquilo. Qual que é o modelo de máscara de pano? Sabe, assim, as universidades assim, como que publicaram, mas ninguém chegou assim, uma coisa assim, pô, por que a gente não precisa, se a gente estivesse numa guerra, a gente teria de fazer o que aconteceu na Segunda Guerra, vamos fazer escala industrial, sabe, não queria isso. Onde você tem que fazer escala industrial? Na universidade. A universidade tem que ser a base para isso. Só que está achando que não é guerra, está achando que é uma brincadeira. E o que você está me dizendo me parece assim que é uma coisa que seria uma necessidade, como eu falei, de sair da caixa, de repente sair da zona de conforto. Mas eu acho que para isso, isso exige pensar mais, ler mais sobre os domínios dessas áreas, sair um pouco daquilo que é só a sua especialização, por isso que eu falei de sair da caixa, né? E fazer essa transversalidade que você falou, né? Das suas especialidades, entrar em outros domínios na busca de solução para melhorar a condição humana. É isso que você está me falando. Eu acho que precisa sair do umbigo. Sair da caixa, né? Sair do umbigo, sair da zona de conforto, porque essa é Porque, na uma. verdade, eu acho que a zona de frente, por exemplo, assim, o governo soltou um decreto solicitando que o pessoal da saúde, né, da biologia, da veterinária, fisioterapeuta, educador físico, está Isso, presente para auxiliar o setor de saúde. se O pessoal da cadastrassem, engenharia, né? se o pessoal da engenharia, pô, era hora de, por exemplo, assim, nós da universidade somos os mais, assim, não valorizar inadequadamente, mas, teoricamente, nós temos mais facilidade de assimilar as regras de contaminação, as regras que têm de ser seguidas. Então, nós teríamos de estar na linha de frente, sabe, para apoiar essas coisas, e nós estamos na retaguarda, muito retaguarda, tão retaguarda que ficamos sem fazer nada. E aí? Então, eu fico muito triste por isso. Então, não é só pensar. Eu acho que a gente precisaria estar mais à frente, auxiliando alguns campos, sabe? Produzindo mais. Eu fico muito triste com essa falta de produção. Sendo mais colaborativo, que seria, de repente, a tônica do momento e talvez a nossa próxima. Como será o amanhã, de repente, ele passa por um novo paradigma, e esse novo paradigma a colaboratividade deve estar inserida nele, né? Nós temos 3 minutos. Não Então, discursiva, prática. Então, eu agradeço a oportunidade, não discursiva, a cidadania e a proatividade, não discursiva, mas ela prática. E, como você está querendo encerrar aí, eu agradeço a participação, fiquei muito feliz. qual a Então, mensagem que você deixa, né, para os nossos
convidar as pessoas que nos assistiram sobre como será o amanhã. Desculpa ser pessimista, mas eu não estou sendo pessimista, não. Estou sendo muito otimista.